Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando o devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, quarta-feira, 15 de maio, a lição 7, ela tem como título 2.300 dias, os 2.300 dias de Daniel 8,14. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Marcos, capítulo 1, versículo 15, do apóstolo Paulo, Gálatas 4:4, Romanos capítulo 5, versículo 6, e também Daniel capítulo 8, versículo 14. O que nós podemos ver na lição de hoje é que ao estudarmos as profecias, assim com detalhes, e nós verificarmos nas Sagradas Escrituras, texto com contexto, uma parte ali, outra parte aqui, nós percebemos que Deus tinha um cronograma, uma agenda que ele menciona na Bíblia, que Jesus viria pela primeira vez, né? Que o Filho de Deus nasceria nesse mundo para morrer pelos nossos pecados, dentro do seu tempo. E João Batista ele já falava que o reino de Deus estava próximo, né? Ou seja, o nascimento de Jesus, e ali ele estabeleceria o seu reino, que fala em Marcos 1,15. E que também o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, ele menciona que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, que está lá em Romanos 5:6. E também menciona que Cristo, no seu tempo, morreu por nós pecadores. Né? Vejam que Deus tem realmente um cronograma e que as profecias se cumprem, né, dentro desse cronograma. E que o que nós vemos também na lição dessa semana, que está lá em Daniel 8,14, que ele diz que em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ou seja, no final dos 2.300 dias ou 2.300 anos. Porque um dia profético é igual a um ano, né, literal. E Guilherme Miller, que foi um reformador protestante da Igreja Batista, ele achou que no seu tempo a terra seria o santuário que indicava realmente nessa passagem em Daniel 8,14. E ele deduziu que a purificação do santuário indicava o tempo da segunda vinda de Cristo nesta época. Ele acabou errando, né? Ficou assim bastante desapontado, porque não aconteceu após os 2.300 anos, que finalizou em 1844. E cujo santuário que Daniel 8 estava falando é do santuário celestial, onde Jesus iria passar do lugar santo para o santíssimo, né? E que nesse período, né, após 1844, iniciaria o juízo investigativo, ou seja, a purificação do santuário celestial, onde Jesus está lá, e não no santuário terreno, que já havia sido destruído, que o próprio Jesus havia mencionado. E para nós entendermos Daniel 8, nós temos que lembrar que
que o que nós já estudamos para trás aí, né? Por exemplo, na lição de ontem, e nós temos que fixar na nossa mente algumas coisas, né? Por exemplo, né, que um dia profético ele equivale a um ano literal, que fala lá em Ezequiel capítulo 4 versículo 4 a 6, e também fala lá em Números, no capítulo 14, versículos 33 até 34. E assim para Daniel, em sua visão de Daniel 8,14, um ser celestial chega até ele na sua visão e ele diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, que diz lá em Daniel 8,14. E o ser celestial, esse anjo chamado Gabriel, ele falou isso a Daniel porque momentos antes ele havia visto na visão um terrível animal espantoso que ele não havia entendido direito, né? O Daniel, que estava perseguindo os cristãos, né? Um animal assim espantoso, o que também perseguia a palavra de Deus, a Bíblia, né? Durante 1260 anos, onde essa criatura estava se fazendo assim de Cristo, que foi justamente a Igreja Católica Romana da época, que na época da Inquisição acabou ali perseguindo os cristãos, levando ao caos, né, o mundo cristão. E Daniel pergunta na visão: até quando durará esta insolência, né, relacionada a isto? E a resposta do anjo foi o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Lembrando, né, que justamente no final dessas 2.300 tardes e manhãs, que finalizou lá em 1844, acabou justamente essa perseguição que justamente Daniel havia perguntado. E lembrando aqui que a contagem de um dia, tarde e manhã, de Deus da criação, em Gênesis 1 e 2, já falava assim, né? De um dia tarde e manhã, que era um dia normal. E depois é que o Papa Gregório que acabou alterando realmente para meia-noite o dia e acabou mudando tudo. E Guilherme Miller, ao estudar essas escrituras com detalhes, né, recebendo sabedoria através do Espírito Santo, ele se debruçou para ele fazer assim cálculos e cronogramas para ele poder entender o Daniel 8. E ele na Bíblia ele observou que os eventos se cumpriram, né, como os 400 anos da permanência, né, dos descendentes de Abraão, os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, os 70 anos de cativeiro e as 70 semanas dedicadas a Israel. Tudo isso se cumpriu, né, dentro. E ele observou, né, o Miller, né, esses detalhes, que está ali em Gênesis 5,13, Números 14,34, Jeremias 25,11 e também Daniel 9,24. Miller, ao observar na Bíblia o ministério de Jesus, que após o deserto, né, onde ele foi se preparar espiritualmente para a sua morte, ele partiu para a pregação e disse palavras importantes como: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, né? E crede no Evangelho, que está lá em Marcos 1,16. O jovem protestante, né, passou a estudar as profecias com detalhes, interessado e atento, né? E ele comparava verso por verso até ele entender e concluiu que Deus tinha realmente um cronograma, um tempo que ele menciona em várias passagens bíblicas
e que deveria haver um cronograma para a segunda vinda de Jesus, ou seja, o retorno de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 4:4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus no cronograma marcou o tempo correto para Jesus vir pela primeira vez e nascer nesse mundo. E para seu retorno não será diferente. Na segunda vinda também nós temos um cronograma. E já em Romanos 5:6, o apóstolo Paulo pergunta: por que Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, né? E já afirmando aqui, né, que Cristo veio aqui nesse mundo para morrer por nós pecadores, mostrando que Jesus também morreu no tempo estabelecido por Deus. E a Bíblia, é clara, esclarece que Deus tem realmente um tempo para as coisas acontecerem, e Ele está no comando do mundo. Guilherme Miller acompanhou o raciocínio do profeta Daniel nas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, para ver em que ano isso aconteceria. Antes na profecia das 70 semanas, que é a primeira parte dessa profecia de 2.300 anos, observou que é dito que a profecia se inicia com a ordem do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. E que Daniel havia mencionado que aconteceria isso, e de fato aconteceu, que foi no ano 457, né, que houve realmente essa construção, e que a partir dali, que foi antes de Cristo, que a partir dali haveria 2.300 tardes e manhãs que culminaria ou terminaria em 1844, onde Daniel fala que o santuário seria purificado. A finalização é ali. O problema é que o reformador protestante Guilherme Miller, ele não compreendeu o significado de purificação do Evangelho. Ele considerou que o sumo sacerdote, ele entrava e saía do lugar santíssimo, do tabernáculo, que Daniel fala lá em 8:14, fala como isso acontecesse no mesmo dia. E não considerou que a obra do sacerdote no tabernáculo fazia dele entrar e sair. E ficou pensando apenas na saída. No entanto, entre o sumo sacerdote e o povo de Deus, que eu esperava, né, pelo lado de fora do santuário, quando o santuário existia aqui no mundo, era a forma realmente de aguardar, né? E conclui por si mesmo, né, o Miller, que Jesus voltaria em 1844, e isto não ocorreu. Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E Miller inverteu a ordem de tudo. Em vez de observar que Jesus estava fazendo, era um juízo investigativo lá no céu, que a partir dessa data, 1844, é que Jesus está fazendo isso, lá no céu. E Daniel já havia predito isso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você acaba ganhando assim sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter comunhão com Ele. E quando você tem essa comunhão, você é batizado pelo Espírito Santo todas as manhãs. Você passa a ter sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e não cairá em enganos, porque você irá procurar fazer o que o Espírito Santo está induzindo a você entender. Não você querer interpretar por você mesmo. Quem tem que interpretar são as Sagradas Escrituras.
E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meus amigos, que não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará nas grandes bodas do Cordeiro, Jesus do céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Você terá a oportunidade de ter ver os seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.